gente aqui, irmãos, amém? Aleluia. O texto é Atos 28, localizaram aí? Fiel é o Deus o qual nós servimos. 28. Tem dificuldade, irmãos, com esse ventilador aqui. Amém? A tradução que se encontra em minha disponibilidade se diz assim: e eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Acenderam um fogo por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos, ou um feixe de gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é o quê? Assassino, ou este homem é homicida, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. Versículo de número 5: e sacudindo ele o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que se inchasse, ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, eles mudaram de opinião. Mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Queridos, por gentileza, repitam comigo assim: mudando de opinião. Mais uma vez, mudando de opinião. Amém. Mudando de opinião. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, sem sombra de dúvidas, Paulo é um dos personagens mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Isso é tão verdade, que quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Novo Testamento é um conjunto de 27 livros, e dentre estes 27 livros, 13 são de autoria paulina. 13 deles são escritos por Paulo. Além dos 13 livros, ou das 13 epístolas, que levam à autoria paulina, sustenta-se a hipótese, alguns estudiosos dizem, que Paulo é escritor de outras cartas, mas cartas estas que se perderam, as quais nós não tivemos acesso a elas. Entre elas são uma terceira carta aos Coríntios, uma segunda carta aos Romanos e uma segunda carta a Éfeso. Apesar das cartas que se perderam, apesar daquelas que nós não tivemos acesso a elas, apesar daquelas que não chegaram até nós, a Bíblia fala que outras 13 ficaram registradas e levam a autoria de Paulo. É interessante, irmãos, que apesar das perdas, as que ficaram
as que ficaram registradas, aquelas que nós temos acesso, elas marcaram aquela época. Não só marcaram aquela época, mas também marcaram uma história. Não só marcaram uma história, mas elas foram o suficiente para poder revelar Jesus Cristo ao coração da humanidade. Elas foram o suficiente para poder mostrar que Jesus Cristo, Ele é o verbo vivo que se encarnou. Ele é o Filho de Deus que pisou na terra e morreu por amor à humanidade. Eu acho isso lindo, por quê? Porque elas não foram só suficientes, mas elas continuam sendo o suficiente nos dias de hoje. Eu entendo, irmãos, que as cartas são de autoria paulina, que o autor é Paulo, mas eu entendo também que Paulo era só o canal, quem era a fonte e continua sendo é o Espírito Santo de Deus. Paulo só era a habitação, mas quem se manifestava através dele era o Senhor. E por que que elas continuam sendo suficientes até hoje, Rodrigo? Porque Paulo não está no nosso meio mais, mas o Espírito Santo de Deus está. E medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu quero dizer para você nesta noite, que esta palavra ainda continua sendo suficiente para poder salvar. Eu quero dizer para você nesta noite, que esta palavra ainda continua tendo o poder de entrar onde outra palavra não tem o poder de entrar. Esta palavra ainda continua tendo o poder de libertar, salvar e transformar vidas. Porque escreveu o profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 17, a parte B. E ele dizia assim: esta palavra, ela é lâmpada para o nosso caminho. Como diz o salmista também. Mas ele não termina aí. E ele continua dizendo assim: e além de lâmpada para o nosso caminho, ela é bússola para indicar o caminho da vida. Jeremias dizia no capítulo 23, versículo 29, que esta palavra ela é como fogo, e não só como fogo, ela é martelo que esmiuça a penha. Oh glória! Eu não sei se você está entendendo nesta noite, eu não sei se você está compreendendo, mas Deus te trouxe aqui para poder dizer para você: a minha palavra ainda continua sendo suficiente. A minha palavra ainda continua sendo o suficiente. Ela ainda continua mostrando o caminho. Ela ainda continua sustentando. Ela ainda continua mostrando as diretrizes de como você e eu devemos prosseguir para poder agradar ao Senhor. Ela ainda continua nos mostrando como nós devemos proceder para poder servir a este Deus melhor, irmãos. Oh glória! Ah, irmãos, como é lindo! Como é lindo quando a gente começa a estudar as cartas paulinas. Nós começamos a desfrutar, nós começamos a folhear a Bíblia Sagrada. Esta palavra começa a penetrar no nosso coração, e é como se nos sacudisse por dentro, sabe? É como se as coisas que estão fora do lugar, elas fossem pegadas com uma mão e colocadas no devido lugar. A gente olha ao nosso redor, a gente olha para tudo que a gente já está vivendo e passando, e a gente acha consolo, a gente acha uma palavra de esperança, a gente encontra direcionamento, a gente obtém paz em meio às adversidades, e nós encontramos tudo isso nesta palavra que é viva, porque a gente entende que é o próprio Deus falando conosco.
Porque a gente entende, irmãos, que é Deus falando comigo, é Deus falando com você. A gente entende que esta palavra não é uma palavra comum. A gente entende que ela é pão, ela é alimento, ela é água, ela é viva. Ela é o suficiente. Quando eu olho para a dedicação de Paulo, quando eu olho para a inspiração, quando eu olho para tudo aquilo que ele deixou, para todos os registros, eu confesso que eu fico maravilhado com tudo isso. Só que diante de tantos registros, diante de tantos acontecimentos, diante de tanta coisa louvável e preciosa aos nossos olhos, sempre tem algo que nos marca mais, não é verdade? Sempre tem algo que nos chama mais a atenção. E eu confesso, irmãos, que esses dias orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra para poder ministrar neste congresso, e eu falei que Deus havia falado ao meu coração, e eu confesso que eu fiquei em aperto. Quando eu vi o irmão ministrando aqui, eu falei: Deus, mas a palavra é tua, o povo é teu, o Senhor sabe o momento certo, a hora certa, porque tudo pertence ao Senhor. E eu descansei, irmãos, e continuei lendo a Bíblia. Eu lembro que a caminho de casa ontem, eu conversei com o Gabriel, e o Gabriel falou assim: fica tranquilo, porque Deus vai falar o teu coração e vai te dar outra palavra. E eu falei: amém, porque Deus é o dono da obra. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que nós precisamos, o momento certo e a hora certa. Se a hora certa e o momento certo era ontem, dele falar esta palavra, amém, glórias a Deus por isso. Irmãos, eu entrei em um confronto, com Deus, uma luta, e eu falei com o Antoniel hoje, falei assim: irmãos, minhas pernas estão tremendo, estou nervoso. Eu falei assim: Jesus, eu vou falar as palavras que Moisés falou. Deus, eu vou para lá, mas eu só vou se o Senhor estiver comigo, porque se o Senhor não estiver, eu não vou. Não me faça sair daqui. Irmãos, este texto começou a queimar o meu coração. Esta viagem de Paulo a Roma, a Itália, ela veio ao meu coração como se fosse uma flecha inflamada, sabe? E Deus começou a falar comigo. E é interessante, irmãos, porque quando a gente olha para esta viagem de Paulo a Roma, quando a gente olha para esta viagem de Paulo à Itália, nós vamos observar que era um desejo do coração de Paulo. Era um desejo do coração de Paulo estar em Roma. Era um desejo do coração de Paulo ir para a Itália. Era um sonho de Paulo estar naquele lugar. E sabe o que eu aprendi com isso aqui? Que quando os desejos do nosso coração, quando os nossos sonhos, como foi dito aqui pelo Eduardo, e eu gostei muito da expressão usada por ele. Eu lembro que ele falando assim, que quando Ana orou, que o sonho de Ana, o desejo do coração de Ana, se alinhou o desejo do coração de Deus, foi bum. Ele usou essa expressão aqui, não foi? É bomba. Irmãos, e Deus falava ao meu coração, o desejo era do coração de Paulo. O sonho era do coração de Paulo. Era Paulo que desejava estar em Roma. Só que quando o desejo do coração de Paulo se alinha ao propósito de Deus, não é que seja bomba, irmãos, mas vira promessa. Não, você não entendeu, vou repetir. Quando o desejo do nosso coração se alinha ao propósito de Deus, vira promessa. Para que você possa entender melhor. Quando é só um desejo no nosso coração, quando é só um sonho no nosso coração, nós corremos o sério risco de nos frustrarmos, daquele sonho não se concretizar. Agora, quando vira promessa, é diferente, irmãos. Quando vira promessa, é Deus dizendo assim: queira o inferno ou não, vai se cumprir. Quando vira promessa, é Deus dizendo assim: queira o tempo ou não, vai se cumprir. Queira o diabo ou não, vai se cumprir, porque é promessa.
sonho, quando é só um desejo, quando é só uma vontade no nosso coração, a gente fala, até tem o desejo, né? Mas não sei se vai acontecer. Agora, quando vir a promessa, oh glória, é Deus dizendo, irmãos, queira o diabo ou não, vai se cumprir. Queira as adversidades ou não, vai se cumprir. Queira o dia mau ou não, vai se cumprir. Sabe por quê? Porque é promessa. Sabe por que vai se cumprir, irmãos? Isaías escreve no capítulo 14 do seu livro, no versículo 27. Isaías diz assim: se o Senhor dos exércitos determinou, quem o invalidará? Só que ele continua dizendo assim: se a sua mão está estendida, quem a fará recuar? Oh glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Queira o inimigo ou não, virou promessa, pode descansar, pode ficar tranquilo. Ainda que as coisas não estejam acontecendo da forma que você queria e desejava, ainda que o vento forte sopre, ainda que os problemas surjam, é Deus dizendo assim: fica tranquilo, porque virou promessa. E se virou promessa, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura não falaria e não faria o Senhor? O desejo do coração de Paulo vira promessa. A vontade do coração de Paulo vira promessa, irmãos. E Deus vai cumprir. Porque Deus é fiel, amém? Amém? Deus vai cumprir porque Ele é fiel. É interessante, irmãos, que Deus vai levar Paulo a Roma. Paulo vai chegar em Roma. A promessa vai se cumprir, irmão Vasconcelos. Só que nós observamos, quando nós olhamos para o livro dos Atos, exclusivamente no capítulo 27, nós vamos notar que esta viagem vai ser uma viagem atribulada, irmãos. Vai ser uma viagem cheia de obstáculos. Uma viagem coberta de adversidades. Uma viagem que não vai ser fácil. Uma viagem que vai causar danos. Vai ter perdas. Mas Paulo vai chegar em Roma, amém? Sabe por quê? Porque quem falou que Paulo ia chegar em Roma é Deus. Porque quem disse que Paulo ia chegar em Roma foi Deus. Porque quem prometeu foi Deus. Deus faz a promessa, fala que Paulo vai chegar em Roma, que era necessário ele ser apresentado a César, mas Deus não revela o percurso e nem fala o processo. E sabe por quê? Porque Deus não quer que você foque no processo. Deus quer que você tenha os olhos na promessa. Por quê, Rodrigo? Porque a promessa é maior que o processo. Aleluia. Eu vou repetir. Porque a promessa é maior que o processo. Porque se Deus revelar o processo, você olha para o processo e abre mão da promessa. Mas Deus não quer que você abra mão da promessa, por isso que Ele não revela o processo. Porque Ele quer que você entenda que a promessa é maior que o processo. A promessa é mais valiosa que o processo. É para Paulo não olhar para o processo, irmãos. Porque se a gente olha para o processo, a gente fala o quê? O quê? Vou ter que passar isso tudo? Vou ter que viver isso tudo? Vou ser humilhado, vou sofrer, vou padecer, vou passar necessidades, vou ser caluniado para poder viver a promessa? E Deus está falando assim: por isso que eu não falo o processo.
para você não desistir no meio do caminho. Por isso que eu não revelo o processo, sabe por quê? Porque Deus não quer que você pare. Deus não quer que você retroceda. Deus não quer que você volte para trás. Deus quer que você continue olhando para a promessa. Deus quer que você esteja focado na promessa. Sabe por quê? Porque quando você desfrutar dela, você nem vai se lembrar do processo. É Deus dizendo: quem foca no processo esquece a promessa, mas quem foca na promessa esquece o processo. Oh glória! Porque a promessa é maior que o processo, amém? Levanta a sua mão, deixa eu profetizar na sua vida aqui nesta noite. Independentemente de quão doloroso seja o processo, independentemente de quão doído seja o processo, de quão doloroso ele seja, de quão árduo ele seja, eu quero dizer para você que maior é a promessa que Deus tem na sua vida, maior é a promessa de Deus sobre a sua família. Oh glória! Paulo vai para Roma, irmãos. É interessante que esta viagem ela inicia no capítulo 27 de Atos. A Bíblia fala, irmãos, que Paulo é entregue nas mãos de um centurião por nome de Júlio. Paulo é entregue nas mãos de Júlio, juntamente com alguns prisioneiros. E também na companhia deles está Aristarco Macedônio de Tessalônica. A Bíblia diz, irmãos, que eles vão entrar em um navio adramitino. E acredito eu que quando nós falamos esta expressão adramitino, talvez ela soe desconhecida aos nossos ouvidos, desconhecida ao nosso vocabulário, né? Porque às vezes nós não estamos acostumados. Mas o porquê desta expressão? Paulo é entregue na mão de Júlio, o centurião. Eles entram em um navio adramitino. E a Bíblia diz que esta expressão é usada porque este navio era pertencente a uma cidade chamada Adramito. Uma cidade chamada Adramito, que ficava na Mícia. Por isso a expressão navio adramitino. A Bíblia diz que Paulo adentra neste navio, juntamente com Júlio, juntamente com Aristarco Macedônio de Tessalônica, e junto com outros prisioneiros, a caminho de Roma, a caminho da Itália. E é interessante, irmãos, que durante este percurso, a Bíblia diz que a navegação é muito tranquila. Tudo está indo muito bem. Tudo está acontecendo de acordo com os conformes, vamos dizer assim. Está tudo fluindo. Está tudo indo de vento em polpa. E é interessante que eles chegam em um lugar chamado Sidom. Quando eles chegam em Sidom, a Bíblia diz que Júlio, que estava sobre a guarda de Paulo, ele usa de generosidade com Paulo, ele usa de benevolência com Paulo. Eles param em Sidom, e a Bíblia diz que ele permite que Paulo, ele vai até o encontro de alguns amigos, para que esses amigos pudessem suprir as necessidades de Paulo. Olha bem para cá, não é a primeira vez que Paulo está indo em Sidom. Paulo já esteve outrora em Sidom. Só que agora, o lugar que Paulo está indo não é Sidom. Paulo está indo para Roma. Mas como eu disse no início, talvez não estava nos planos de Paulo parar em Sidom. Só que não se esqueça que antes era plano do coração de Paulo, mas agora é promessa de Deus. Então agora, irmãos, as coisas não acontecem mais na expectativa de Paulo.
Agora as coisas vão acontecer na expectativa de Deus. Porque agora é muito mais do que um desejo do coração de Paulo. É promessa de Deus. Talvez não está no script, né? Não está nos planos de Paulo parar em Sidom. Não está nos planos de Júlio parar em Sidom. O lugar a ser alcançado é Roma. Mas eles param em Sidom. Olha para cá, entenda bem. Paulo entra neste navio como prisioneiro. Está indo viver uma promessa de Deus como prisioneiro. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo chega em Sidom. Júlio usa de benevolência com Paulo. Usa de generosidade, de bondade com Paulo. E permite que Paulo vai ao encontro de alguns amigos em Sidom. E esses amigos vão suprir as necessidades de Paulo. O que eu aprendo com isso aqui? Olha para cá. Como eu disse para vocês, não era a primeira vez que Paulo estava em Sidom. Paulo já havia estado em Sidom outrora. Só que a primeira vez que Paulo esteve em Sidom, Paulo cuidou de pessoas. Paulo falou de Jesus para aquelas pessoas. Paulo alcançou pessoas naquele lugar. Paulo supriu as necessidades daqueles que estavam ali. Só que agora Paulo está em Sidom. E diferente do que Paulo fez na primeira vez que ele esteve em Sidom, agora quem vai retribuir os cuidados a Paulo são os amigos que Paulo cultivou naquele lugar. São os amigos que Paulo fez naquele lugar. É Deus dizendo assim, irmãos: haverá momentos que a gente vai cuidar, mas haverá momentos que alguém vai cuidar de você, amém? Oh glória! É Deus falando para Paulo assim: ó Paulo, fica tranquilo, porque o que você plantou você vai colher. Fica tranquilo, Paulo, porque quem sabe o que planta não teme a colheita. Paulo outrora havia cuidado de pessoas naquele lugar, mas agora ele chega naquele lugar precisando ser cuidado, irmãos. E a Bíblia diz que ele vai até os amigos, que ele vai até os amigos que ele havia cultivado naquela cidade em Sidom. E quando Paulo chega em Sidom, a Bíblia diz que os amigos de Paulo vão ajudá-lo. Eu fico imaginando, irmãos, aquelas pessoas olhando para Paulo dizendo assim: é Paulo, certa feita foi você que nos ajudou. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estender as mãos para você, não como uma espécie de troca, mas como o sentimento de gratidão que está no nosso coração. Ô, irmãos, porque muitas das vezes nós pensamos assim: eu só faço, eu só ajudo, eu só estendo as mãos. E Deus te trouxe aqui nesta noite para poder te dizer: fica tranquilo, porque Sidom está logo ali. Fica tranquilo, sabe por quê? Porque hoje você planta, amanhã você colhe. Fica tranquilo, irmãos. Vale a pena cultivar a bondade, vale a pena cultivar o amor, vale a pena cuidar de pessoas, vale a pena estender as mãos, vale a pena abraçar, irmãos, quando na realidade muitas das vezes somos nós que estamos precisando de um abraço. Mas Deus fala assim: abraça hoje que amanhã alguém te abraça. Cuida de alguém hoje que amanhã alguém vai cuidar de você. Só que muitas das vezes a gente pirraça, a gente fica com um bico desse tamanho e fala assim: o quê? Irmãos, precisa de Deus. Verdade, irmãos, nós precisamos de Deus. Mas só por causa do seu orgulho, por causa desse bico grande seu, por causa desse coração duro seu. Tem momentos que Deus até pode fazer por você, mas Ele permite que outra pessoa te ajude só para poder quebrar esse coração duro seu. Irmãos, Deus faz assim. Fica com raiva não. Porque não é só sobre as pessoas, é sobre nós também. Irmãos, a Bíblia fala que quando Paulo chega em Sidom, ele é cuidado. Ele tem amigos em Sidom. Olha que lindo isso aqui. Irmãos, você tem amigos, amém?
Acredite nesta palavra, irmão, sabe por quê? Porque pessoas precisam de pessoas. Você está aí? Amém? Pessoas precisam de pessoas. Irmãos, eu sei que tem coisas que é só Deus que pode fazer mesmo, mas é verdade. Mas tem momentos, irmãos, que Deus fala assim: você vai ter que ir lá no fulano. Irmãos, tem momento que chega alguém, irmãos, abraça a gente fala: irmão, nunca imaginaria que fulano ia vir aqui e veio. Me abraçou, irmãos, fui sarado através daquela oração. Nós choramos juntos, nós abraçamos juntos, pedimos perdão juntos. Nunca imaginava. É Deus dizendo, irmãos, pessoas precisam de pessoas. Oh, glória. Aleluia. Só que a viagem não termina aí, não é verdade? Paulo ainda tem que chegar em... Vou adiantar aqui, amém, irmãos? Paulo tem que chegar em Roma. Promessa de Deus que Paulo haveria de chegar naquele lugar, porque era necessário que ele fosse apresentado a César. Nós observamos que depois de passar por Sidom, olha bem, irmãos, depois de passar por Sidom, eles navegam por Chipre. Depois de navegarem por Chipre, a Bíblia diz que um vento contrário vem de encontro à embarcação. Repitam comigo: vento contrário. Vento contrário. Vento contrário vem de encontro à embarcação. E a Bíblia diz que quando este vento contrário, ele vem de encontro à embarcação, a Bíblia diz que a navegação, ela fica lenta. A navegação fica o quê? Lenta. Além de ficar lenta, a navegação fica difícil. Eu fico imaginando as pessoas dentro do navio. Irmãos, nós já programamos algo, não é verdade? A gente não programa algumas coisas? A gente até define a data, define a hora, não é verdade? Irmãos, louvável, é normal isso aqui, amém? Faz parte da organização. Só que entenda bem, irmãos, o padrão de Deus não é o nosso padrão. Cumprimento de Deus não se cumpre no nosso tempo, se cumpre no tempo dele, amém? Porque o tempo de Deus é dele, o tempo nosso é nosso. Não é só um desejo do coração de Paulo mais, é promessa de Deus. Paulo talvez não esperava o vento contrário, mas o vento contrário veio. Júlio não esperava talvez que a navegação fosse lenta, mas a navegação ficou lenta. Não, sentimento ruim é sentimento, né? A gente pensa assim: agora vai dar certo. De repente o trem trava. Mas fica tranquilo, irmãos, porque mesmo lento eles estavam na direção, amém? Vou repetir: mesmo lento eles estavam na... É melhor lento na direção do que rápido demais e fora da direção, amém? Você está aí, irmãos, amém? É melhor lento na direção de Deus do que rápido demais e fora da direção. Ficou lento, por quê? Porque o vento contrário veio. Como não bastasse somente o vento contrário, a Bíblia diz, irmãos, que com muita dificuldade, eles navegaram lentamente, e a Bíblia diz que eles chegaram defronte de Cnido, de uma cidade chamada Cnido, e o vento não permitindo que eles navegassem mais, eles navegaram abaixo de Creta, e navegando abaixo de Creta, eles chegaram em um lugar chamado Bons Portos. Repitam comigo: Bons Portos. Eles chegaram em Bons Portos. Só que entenda bem, irmãos, o destino é Roma, o destino é Itália. Paulo nunca imaginaria, talvez Júlio nunca imaginaria, os prisioneiros talvez não imaginariam que eles passariam por todos estes lugares, que haveria vento contrário, que haveria adversidades. Mas houve tempos difíceis. Só que aí eles chegam em Bons Portos. Repitam comigo novamente: Bons Portos. Chegaram em Bons Portos. E a Bíblia diz que quando eles chegam nesta cidade chamada Bons Portos, olha que lindo, irmãos. A Bíblia diz que Paulo se levanta no meio deles e dá um conselho para eles. Olha que o vento já era o quê? Contrário. O vento já era contrário.
Chegaram com muita dificuldade em bons portos, mas chegaram. Com dificuldade, mas chegaram. Chegaram em bons portos. Paulo se levanta e dá um conselho para aqueles homens. Dá um conselho para a embarcação toda. Para todas as pessoas que estavam dentro do navio. E o conselho de Paulo é qual? O conselho de Paulo é, capítulo 27, versículo 10. Dizendo Paulo: senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa. Eu percebo que esta viagem vai ser dolorosa e com muito dano, mas não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Irmãos, olha o conselho de Paulo. Paulo está dizendo assim, ó: nós estamos em bons portos, vamos permanecer em bons portos, porque eu tenho notado que a viagem vai ser difícil. Já nos foi dado um sinal. A viagem vai ser difícil, vai ter perdas, e não só o navio, mas também vai ser perigoso para nós, que estamos dentro do navio. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o centurião, por nome de Júlio, ele acreditava mais no piloto do navio, ele acreditava mais no dono do navio, do que nas palavras que Paulo dizia para ele. Ele dava mais crédito para a experiência do dono do navio, do piloto do navio, do que as palavras que Paulo dizia para ele. Irmãos, e olha para cá, é admissível, não é verdade? É admissível ou não? Porque o piloto do navio, certamente ele estudou para ser piloto do navio, ele conhece de embarcação. Paulo é fazedor de tendas, irmãos. O piloto é outro. Só que sabe o que eu entendo, irmãos? Que às vezes a experiência não vai valer de nada, sabe por quê? Porque a experiência pode até agregar, mas é a voz que direciona. Oh glória. É Paulo dizendo assim: eu posso não ter experiência com embarcação, eu posso não ser piloto de barco, eu posso não conhecer de navio, mas eu escuto muito bem, eu tenho relacionamento muito bem com aquele que não é somente dono do navio, mas é dono do mar. Eu tenho relacionamento com ele, eu conheço bem quem ele é. Aleluia. Sabe por quê? Porque às vezes a experiência da terra vai dar um diagnóstico, irmãos, mas Deus está dizendo assim: a última palavra ainda pertence a mim. Deus está dizendo assim: às vezes o diagnóstico da terra vai ser um, às vezes o decreto da terra vai ser um, e não porque não tenham experiência, não porque não saibam do ramo, mas é Deus dizendo assim: ô meu filho, deixa eu te falar, apesar da experiência da terra, eu ainda continuo comandando os céus e a terra, e eu estou em busca de quem tem ouvidos sensíveis à minha voz, de quem ouve o meu comando, de quem ouve a minha voz. Nós vamos chegar, irmãos, vou encerrar. Olha para cá. A Bíblia diz que eles não vão ficar em bons portos, mas bons portos foi o lugar que Deus havia preparado. Olha para cá, irmãos. Foi o lugar que Deus havia preparado. E sabe por que eles não vão ficar em bons portos? Diz o versículo 12 do capítulo 27 de Atos, que o lugar aos olhos deles era inadequado. Aos olhos daqueles homens, o lugar não era bom. Aos olhos deles, era inadequado. Mas Paulo está dizendo assim: mas foi o lugar que Deus preparou para nós. Aos olhos deles, era um desconfortável o lugar. O lugar não era bom para poder se estar, mas era o lugar que Deus preparou. Amém, irmãos? Você está aí? Sabe por quê? Porque ainda que bons portos talvez fosse inadequado, era um lugar que trazia segurança. Amém, irmãos? Era um lugar que trazia segurança. O problema está aí, irmãos, muitas das vezes, o lugar que Deus prepara para nós, às vezes nós olhamos, às vezes nós falamos: não é isso que eu quero. Às vezes até falamos que não foi o lugar que Deus preparou para a gente. Por quê? Porque às vezes é um lugar incômodo, é um lugar que não traz conforto,
é um lugar que aos nossos olhos parece ser inadequado, mas Deus está dizendo: foi bons portos que eu preparei para que vocês estivessem em segurança. E é melhor em um lugar inadequado, mas seguro, do que fora do centro da vontade de Deus, irmãos. Você está aí? Irmãos, eu já estive em lugares assim, já questionei a Deus demais. Meu Deus, não era esse emprego que eu queria, não é trabalhar de servente pedreiro que eu queria. E Deus falava comigo assim: seja satisfeito, porque é a porta que eu abri para você. Aleluia. Talvez aos nossos olhos pareça ser inadequado, mas é um lugar que traz segurança. É Deus dizendo: é a porta que tem que trazer o alimento todos os dias para a mesa. Fique satisfeito, seja grato. Aí, irmãos, eles partem, para encerrar, eu entro aqui. Eles partem de bons portos, saem do lugar que Deus havia preparado. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles voltam a navegar, olha para cá, irmãos, diz que sopra um vento suave na embarcação. Eles levantam as velas, e dentro do coração deles, eles dizem assim: aí, ficar em bons portos na água, tudo tranquilo, o vento está soprando tranquilo, a embarcação está indo, nós estamos indo de vento em pouco. Só que a Bíblia diz, irmãos, que de repente, olha para cá, de repente, sopra um pé de vento. E eu gosto dessa expressão aqui, irmãos. Sopra um pé de vento, parece expressão de antigo, né? Pé de vento. Seu pai dizia assim, Daiane: pé de vento. Sopra um pé de vento, irmãos, por nome Euroaquilão. Irmão, diz que bate tão forte de encontro ao navio, que diz que eles nem sabiam aonde estavam mais. Todo mundo perdeu o rumo. Irmãos, esta expressão Euroaquilão é como se o vento batesse à direita, batesse à esquerda, batesse à frente e batesse a retaguarda daquele navio, daquela embarcação. Muitos que navio balança para lá, o navio quase parte, as pessoas começam a se desesperar dentro daquele lugar. Irmão, no início parecia que estava tudo bem. No coração deles, eles estavam dizendo assim: falei que era para a gente sair de bons portos e ir para outro lugar. Irmãos, nem tudo aquilo que dá certo significa que Deus está aprovando, amém? Você está aí? Nem tudo aquilo que dá certo significa que Deus está aprovando. A nossa maior dificuldade está aí, porque a gente acha que é assim, né? Vou fazer, irmão, se der certo, Deus está no negócio. Nem sempre, irmãos. Esse aí, irmão, estava dando tudo certo. Lembra de Moisés? Deus falou com Moisés: seu Moisés, fala com a rocha, o povo está com sede. Fala com a rocha que eu vou dar água para o povo, o quê? Beber. O que Moisés faz, irmãos? Bate na rocha. A rocha deu água ou não? Ah, deu certo, irmãos, que bacana, que legal. Deus está no negócio. Mentira. As consequências vieram, irmãos. E deixa eu te dizer, ainda que de início, irmão, sopre um vento fraco, ainda que de início pareça que está tudo certo, sai do centro da vontade de Deus para você ver que uma hora não vai vir um Euroaquilão aí bater e desmontar tudo. Dá para dar glória a Deus aí, irmãos? Eu estou pregando a palavra, é Bíblia, amém? Nem tudo, irmãos, que dá certo significa que Deus está. Veio o vento Euroaquilão, está destruindo quase tudo, irmão. Só que aí, irmãos, ainda bem que Paulo estava dentro do navio, amém? Irmãos, a tempestade vem, o navio está quase se partindo, está todo mundo desesperado, está todo mundo achando que vai morrer. Paulo se levanta, irmãos, e Paulo diz assim: aqui, gente, eu sei que está todo mundo prestando atenção na tempestade, eu sei que está todo mundo olhando para o vento, eu sei que está todo mundo com medo, eu sei que está todo mundo desesperado, eu sei que está todo mundo achando que vai morrer, mas fica tranquilo, sabe por quê? Porque vocês não viram, mas nesta noite um anjo me visitou, dentro do navio, em meio ao Euroaquilão, um anjo me visitou, Deus me visitou, em meio à adversidade. Você crê que Deus ainda te visita no meio da adversidade? Que Deus te visita no meio do vento? Que Deus te visita no dia ruim? Que Deus te visita quando as coisas estão de ponta cabeça, mas Deus te visita? Deus visitou Paulo.
Olha para cá, vou encerrar, irmãos. Deus visita Paulo. Irmãos, e a palavra de Deus é, quando Deus visita: não temas, ô glória, porque o anjo do Senhor esteve comigo à noite. O anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo. E ele me disse que é necessário que eu seja apresentado a César. E ele diz ainda mais, que nenhuma vida de que está aqui dentro deste navio vai se perder, que ninguém que está dentro do navio vai morrer, apenas o navio. Paulo falou: o vento vai soprar, o navio vai partir, o navio vai se perder, nós vamos perder a carga, vamos perder tudo, mas as vidas vão ser preservadas. Já era para você ter glorificado o nome do Senhor aqui nesta noite. Sabe por quê, irmãos? É melhor perder barco do que vidas, amém? É melhor deixar navio perder, irmãos. É melhor deixar as coisas perder, mas vidas não. É Deus dizendo: nós vamos nos preocupar mais com vidas. A gente vai pagar mais o preço por vidas. A gente vai olhar mais para vidas do que para coisas. Oh glória! O navio pode se perder, mas as vidas não. E sabe por quê, irmãos? As vidas não vão se perder porque tinha um Paulo dentro do navio, amém? É Deus dizendo para você que nesta noite, ainda que tudo pareça que vai se perder, mas porque tem um Paulo lá na sua casa, sua família não vai se perder. Ainda que talvez que pareça que o filho vai perder, o marido vai perder, a esposa vai se perder, só que tem um Paulo dentro deste navio, e Deus está dizendo assim: as vidas não vão se perder. Oh glória! Eu lembro da pandemia, o povo ficou doido, irmãos. E tem gente que acha que é navio que sustenta a gente. Oh glória! Tem gente que acha que é as coisas que sustentam a gente. Quando veio a pandemia, desemprego, pessoas perderam o emprego, pessoas prestes a serem despejadas. E de repente, irmãos, esse povo que serve a Deus está lá, irmãos, glorificando o nome do Senhor, está testemunhando, está dizendo assim: não tem me faltado nada. Sabe por quê? Porque não são as coisas que me sustentam, não é navio que me sustenta, mas quem me sustenta é o Senhor. É Ele quem provém, é Ele quem guarda, é Ele quem cuida. Tem gente preocupada demais com o navio, irmãos, e as vidas estão se perdendo, amém? Você está aí, irmãos? Vou terminar, eu sei que você está cansado. É uma palavra de confronto, né? Preocupa com o navio não, se preocupa com as vidas. A promessa, irmãos, não estava para o navio, a promessa estava para as vidas, amém? As vidas não vão se perder, irmãos, e conforme foi dito, eles chegaram aonde? Chegaram em Roma. Chegaram em Roma, e aqui eu encerro. Chegam em Roma, em uma cidade chamada Malta. A Bíblia diz que havia 276 passageiros. Todos eles chegam em Malta. Quando chegam lá, eles são recepcionados de forma calorosa, irmãos. Oh glória! Recepcionados de forma calorosa. Os bárbaros fazem uma fogueira, acendem a fogueira. Paulo chega naquele lugar e diz que estava frio, estava chovendo, mas tinha uma fogueira acesa ali, amém? Frio, chovendo, mas tinha uma fogueira. Irmãos, isso aqui vai contra a lei da física. Você já imaginou chovendo, frio, uma fogueira acesa ainda? Isso é coisa de Deus, amém? A Bíblia diz, irmãos, que a atitude de Paulo é qual? Não foi eu que acendi a fogueira, mas eu faço questão de mantê-la. Não foi eu que fiz a fogueira. A fogueira está aqui para benefício meu, para benefício de nós que aqui estamos. Mas por mais que seja para benefício meu, eu faço questão de alimentar o fogo, amém? Oh glória a Deus! Eu faço questão de cooperar, eu faço questão de ajudar, eu faço questão de buscar gravetos e colocar onde? Oh, irmãos, é interessante que Paulo não faz outra fogueira, ele alimenta aquela que já estava o quê? Acesa. É isso aí. Você não precisa fazer outro fogo, irmãos, outra fogueira. A única coisa que você precisa é alimentar o que já está aceso, amém? Irmão, só que quando Paulo vai jogar os gravetos, eu vou encerrar aqui. Fiquei sem voz já também, já passei do horário. Fica com raiva de mim não. Palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, olha para cá. Quando Paulo vai jogar os gravetos no fogo,
Diz que sai uma víbora dos gravetos e faz o quê? Pica a mão de Paulo. Olha para cá, irmãos. Paulo estava indo jogar a lenha aonde? Paulo estava indo jogar a lenha aonde? No fogo. Quando Paulo vai jogar os gravetos no fogo, a víbora fugindo ela pica a mão de... Irmãos, enquanto Paulo está indo pegar a lenha está úmida, os gravetos estão úmidos, está frio, está escuro, ele consegue trazer os gravetos e chegar até a fogueira. Mas quando ele chega na fogueira, a Bíblia diz que a víbora faz o quê? A víbora que estava oculta, ela aparece e sai e pica a mão de Paulo. Aí nós chegamos em um congresso como esse, aí a gente acha que o tema é em vão, mas não é. O tema diz o quê? Até que a lâmpada se... Irmãos, eu dizia isto. Qual que era a prova de que Deus estava em Siló? Porque a lâmpada ainda não havia se apagado. E tanto que Deus estava em Siló, irmãos, que a Bíblia diz que tudo estava sendo revelado. Todo mundo sabia o que os filhos de Eli faziam. Por quê? Porque Deus estava naquele lugar e a lâmpada do Senhor estava acesa naquele ambiente. Você observou, irmãos, que só quando Paulo vai jogar os gravetos no fogo, quando a luz é revelada, que a víbora que estava oculta, ela também é revelada? Só quando a luz aparece, só quando o fogo aparece, que a víbora também aparece, amém? Então olha para cá, irmão, deixa eu liberar uma palavra de Deus para o seu coração aqui nesta noite, amém? Enquanto o fogo estiver aceso, enquanto houver luz, oh glória a Deus, víbora nenhuma fica escondida, amém? Víbora nenhuma fica oculta. É por isso, pastor Pedro, que a ordem é que o fogo deve arder o quê? Continuamente no altar. A luz tem que estar acesa, o fogo tem que estar aceso, porque se não tiver, vira morada de víbora, vira morada de cobra, irmãos. Você está aí? Amém? Mas se estiver aceso, irmãos, a víbora é revelada e bate em retirada. A víbora, para encerrar, a víbora pica a mão de Paulo. Quando ela pica, o texto diz que aqueles que viram o que havia acontecido, eles ficam o quê? Esperando Paulo o quê? Eles ficam esperando Paulo o quê? Morrer. Só que o tempo passa e Paulo não morre. Aí eles tiveram que fazer o quê? Mudar de opinião, irmãos. Aleluia. Durante o ano de 2023, quantas pessoas mudaram de opinião ao seu respeito? O ano de 2024 começou, quantas pessoas mudaram de opinião, achando que você ia parar, achando que você ia desistir, achando que a sua casa ia cair, achando que você ia se desviar, mas olharam para você, estar na presença do Senhor e tiveram que mudar de opinião. Amém? Fica de pé. Oh glória. E mudando de opinião. Tem muita gente que teve que mudar de opinião ao seu respeito, amém? Teve que mudar de opinião ao nosso respeito. O irmão estava doidinho, estava até fazendo aposta já. Eu aposto que desse ano ele não passa. Eu aposto que é esse ano que para. Dessa vez ele não consegue mais não. Mas o tempo foi passando, os ataques do inimigo não foram fazendo danos, não foi causando dano. Você estava igual Paulo, irmão, só sacudindo. E a gente tem que ser assim, irmão, sacode para lá, sacode para cá, deixa o pau quebrar e glorifica o nome do Senhor, amém? Aí a Bíblia diz que eles tiveram que mudar de opinião. E vai continuar sendo assim, amém? Vão continuar mudando de opinião. Vai ter que mudar de opinião, não adianta, irmãos. Ele não vai conseguir não. Só que o tempo vai passar e você vai conseguir, eles vão ter que mudar de opinião. E vai ter que ver que Deus é na sua vida, amém? Glória a Jesus, muito obrigado por esta palavra, por estas vidas que estiveram aqui. Que o Senhor continue sendo conosco, nos fortalecendo e nos guardando. Independentemente de tudo, que nós possamos permanecer firmes nas promessas do Senhor. O Senhor é Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor é Deus que está conosco. O Senhor é Deus, o dono desta igreja. O Senhor é o dono desta obra. O Senhor é o dono deste povo. Oh glória! Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo.